faz efeito instantâneo, não. Mas ele dormiu e dormiu a noite toda. Quando foi de manhã, eu perguntei, Val, que aí? Nada. Val tinha visto que era a dor do crescimento, né? Que às vezes algumas crianças passam por isso. Mas eu não quis nem confiar por dor de crescimento, não. Eu confiei nas armas que eu tinha, que é o nome do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a vitória, porque foi dada a cura ali ao meu filho. Amém, Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Estou borbulhando com as ideias aqui. Eu digo, tomara que eu consiga repassar em nome de Jesus aquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Amém? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 1, o 14, o 15 e o 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Lucas, capítulo 1. Eu quero, é melhor do 13 até o 16. Aleluia, Senhor. Agradeço ao Senhor por ter chegado aqui na hora. Digo, glória a Deus, Senhor, me deixa chegar na hora. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Aleluia. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor, 17. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Oremos ao Senhor. Ó Paizinho amado, nesta noite, Senhor, eu te agradeço por esta rica oportunidade. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, aos nossos corações, Senhor, falar, porque o Senhor sabe a necessidade do que precisamos. Ó Jesus, perdoa pelas minhas falhas, porque são inúmeras, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para levar a tua palavra, Senhor, ao necessitado. Que a tua palavra possa restaurar, renovar, libertar, transformar cada coração que ouvi-la nesta noite. Que o teu nome seja tão somente glorificado em mim, Senhor. Que diminua eu, mas que o Senhor apareça conforme o teu querer. É o que oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o nosso diácono falou comigo para ministrar hoje, eu estava já ali no meu coração em relação a João Batista, né? João Batista foi o último profeta, né, antes de Jesus nascer, e a gente tem uma ideia de que quando se fala em João Batista, a gente só pensa raças de víbora, que ele era direto, que ele era grosso, que ele era ignorante, ou que ele morreu porque Salomé pediu a cabeça, não foi Salomé, não foi? Pediu a cabeça dele. Então assim, quando se fala em João Batista, a gente só pensa João Batista, que veio antes de Jesus, batizou Jesus, chamava a raça de víboras e morreu com a cabeça sendo torada. Mas nesta noite eu quero trazer, né, uma reflexão para nossas mentes. Aleluia. Da história um pouco mais profunda de João Batista. João Batista, ele foi um homem que ele nasceu do
improvável. Ele foi um fruto de um milagre, daquilo que era impossível. Uma história que tinha ali, aleluia, Isabel, sua mãe, né? Onde apenas o livro de Lucas é que relata a história ou comenta sobre a vida de Isabel, porque para Mateus e Marcos foi algo irrelevante. Mas Lucas, como detalhista, como médico, ele achou necessário e preciso começar a conversar e a falar da história de Zacarias, que é o pai de João Batista. O pai sacerdote, a esposa, praticamente uma sacerdotisa auxiliar dele. A Bíblia diz que eles eram tementes a Deus, já estavam avançados em idade, eram servos fiéis, aleluia, mas lhe faltava algo que eu creio que a gente, quando fala em mulher estéril, a gente já sofre por ser mulher, mas para o homem também é muito frustrante, né? Imagina ele sendo sacerdote, imagine ele sendo ali fiel ao Senhor e não poder ter filho, dar filhos a Isabel, né? Eu creio que eles se sentiam frustrados, tristes, dizendo: Senhor, talvez pudesse até dizer: mas Senhor, como é que eu chego na tua casa, te ofereço sacrifícios, o Senhor não me arrebata, não me consome lá dentro? E mesmo assim, porque se eles estivessem em pecado, ele seria consumido. E mesmo assim, eu não consigo dar um filho à minha esposa Isabel. Eu não consigo dar essa alegria para ela, né? Porque naquele tempo, irmãos, culpava-se a mulher. Culpava-se a mulher. Mas hoje a gente sabe, a ciência nos diz que pode ser um homem ou uma mulher. A Bíblia diz que Isabel era estéril. Amém, porque quando a mulher não podia ter filho, a estéril era ela. Mas hoje a ciência nos diz que um homem também pode ter essa deficiência, né? Eu não sei se essa falha de DNA, para não ser muito pesada em deficiência, essa falha no DNA. Mas então, irmãos, Zacarias era sacerdote e ali fiel ao Senhor, e sua esposa, né, também era uma mulher de Deus, uma mulher já era avançada em idade, tinha 60 anos, estéril, aleluia, mas era uma mulher temente a Deus, ela confiava no Senhor, ela era usada por Deus, porque aqui a gente vai falar que ela era usada por Deus e ela tinha segredos guardados em Deus. Então o anjo, aleluia, e Isabel, sendo prima de Maria, né? Ela tem em comum, ela tem essa semelhança com Maria, porque Maria era virgem e gerou Jesus, né? O Senhor no Espírito já recebeu a graça de Deus. E Isabel, avançada em idade, que também era um impossível, né? Um improvável. E ali era estéril, mas ela também concebeu em momentos próximos de Maria. Então, quando Zacarias recebeu o anjo falou para ele que iria dar um filho a ele e a Isabel. Zacarias não acreditou. E aí o anjo disse a ele que ele ia ficar mudo até a promessa se cumprir. Aleluia. E quando eles não creu, isso mesmo, quando chegou lá, quando ele chega em casa, né? Ele chegou em casa, estava ali Isabel, aleluia, já sabendo que, porque eles estavam num período de sacrifício ali, de holocausto, né? Aí quando ele volta para casa, ele encontra a sua esposa, e sua esposa vê ali que ela diz: olha, eu estou grávida, mas aí ela tinha feito um propósito com Deus de não comentar para as pessoas que ela estaria grávida, ou seja, ela não queria usar aquele momento de glória, né? Ela foi humilde, se reteu ali. E ali eu meditando na palavra do Senhor,
eu cheguei a pensar, o Espírito Santo me conduzindo a pensar. Deus tinha um propósito na vida de João Batista, mas aquele propósito foi gerado em segredo. No segredo, no secreto, porque Zacarias não podia revelar porque estava mudo. E Isabel se propôs no seu coração de não falar para ninguém. Ela se teve dentro de casa 5 meses para as pessoas não ver ela grávida, né? Para as pessoas não, olha, Isabel, você está grávida. Ela se sentiu honrada por Deus. Ela glorificou o nome do Senhor. Aleluia, porque ela, no capítulo 25, ela diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o opróbrio perante os homens. Ou seja, Deus deu a bênção a ela para envergonhar aqueles que zombavam dela. Mas mesmo assim, ela foi prudente e se silenciou. Ou seja, nem sempre quando a gente recebe uma vitória que a gente precisa espalhar para todo mundo. Há momentos que a gente precisa silenciar, né? Porque o propósito que Deus tinha para a vida do filho que Isabel estava gerando era muito maior do que só fazer uma mulher estéril dar à luz, né? Porque isso o Senhor já tinha feito em várias outras mulheres no Antigo Testamento. Então, de certa forma, não era novidade. Mas o filho que estava o fruto que estava na barriga de Isabel era um propósito maior. Ou seja, às vezes Deus nos deixa mudo, às vezes Deus te coloca no coração para silenciar, ficar no secreto ali dentro de casa, né? Só você e Deus, porque o Senhor tem um propósito melhor para a minha e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E ali Maria foi visitar Isabel, né? E ali mais uma vez o Espírito Santo confirmou, né? Quando ela ouviu a voz de Maria, a criança se agitou e ali o Espírito Santo, aleluia, tomou Isabel de tal forma, e ali confirmou para Maria, que também já estava vindo desesperada, né? Então ali foi uma confirmação. Ou seja, às vezes quando a gente está em situações de desespero, né? Porque Maria estava apavorada, mas aí, né, quando você está cheia de Deus, sensível à voz de Deus, quando você está gerando o fruto daquele grande propósito, abaixa somente você ouvir de longe. O Espírito Santo já vai te dando confirmação, já vai te dando discernimento, já vai dizendo assim: olha, meu filho, é por este caminho, é por essa estrada, tem que fazer assim. Então assim foi Isabel, uma mulher usada por Deus, não apenas para gerar João Batista, mas porque o seu coração estava ali para servir ao Senhor com fidelidade. E ali, glória a Deus, nasce João Batista vai para o deserto, aleluia, e começa a anunciar que o rei está voltando, aleluia. Muitas vezes a gente não parou para pensar que podia ser que João Batista, ele esperasse também um rei rico, porque quando ele falava que o rei estava vindo, que o Salvador estava chegando, que o Messias estava vindo, aleluia, muitas pessoas acreditavam que ia vir com cavalos e cavaleiros, que ia vir como Davi, com um reino rico e poderoso, aleluia. Mas João Batista ali anunciava que o rei estava vindo. Muitos zombavam dele, dizia para ele: você está falando isso porque tá vendo que o povo está sofrendo, por isso que você quer que apareça logo um rei para mudar a história, aleluia, deste povo. Mas eu quero te dizer, como um exemplo de João Batista, aqui um homem separado, ele não se alimentava como
ele tinha uma alimentação diferente, ele tinha vestes diferentes, ele estava sensível ao propósito que o Senhor tinha para ele. Porque quando quando o anjo falou ali para Zacarias, creio eu que Zacarias deve ter passado um bom tempo da vida dele falando: ó, João, quando sua mãe estava para gerar você, quando estava gerando você, o Espírito Santo me disse que você ia vir para anunciar que Jesus ia vir. Ou seja, ele tinha guardado tudo aquilo no coração dele, né? Então ele tinha um propósito, ele tinha convicção do que ele estava falando. Ele, mesmo que as pessoas que estavam ali curiosas ou aguardando um rei poderoso falasse ao contrário, João Batista, ele tinha convicção de quem ele estava falando. Ou seja, João Batista, ele vendeu, né, a salvação, mesmo ainda sem conhecê-lo. Ele propagou o batismo, a renovação, a vida eterna, uma direção, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sendo primos de Jesus, mas ele ali acreditou. Então, eu meditando na palavra do Senhor, disse: Senhor, nos dá um coração convictos que Jesus volta, que Jesus vem buscar a sua igreja, ainda que as pessoas digam: mas já faz tanto tempo que o Senhor disse que viria, Jesus disse que ia voltar. Ah, mas eu estou muito tempo esperando. Mas a igreja, o povo é assim. Mas na igreja os pastores estão assim. Mas as igrejas hoje são comércio. Mas os irmãos. Mas ainda que essas pessoas falem ao contrário, ore, busque ao Senhor um coração convicto como o de João Batista. João Batista, ele tinha certeza que os olhos deles iam contemplar, aleluia, o rei, que os olhos dele iam contemplar a salvação, ainda que tudo isso custasse a sua vida, mas ele tinha convicção de que ele iria ver Jesus, que o batismo, né, verdadeiro de fogo iria acontecer. E hoje não é diferente para nós, que possamos ter convicção. Senhor, para muitos pode parecer que o Senhor está demorando. Para muitos pode ser: um carpinteiro não vale nada. As pessoas estão... Jesus foi lá atrás, hoje mais não. Mas eu digo para você, o Senhor vem, né? O mesmo Deus que prometeu, o mesmo Deus que avisou ali a João Batista, é o mesmo Deus que nos ama, é o mesmo Deus que morreu na cruz, que ressuscitou e vem nos buscar. Aleluia. Então ele cresceu ali ouvindo que Jesus iria vir, que o rei ia vir, que Jesus ia salvar. Aleluia. E quando Jesus se encontrou com João, João estava sensível ao propósito de Deus. Então eu creio, irmãos, que João Batista estava lá batizando e pregando, batizando e pregando. Fique imaginando quando Jesus chega lá, né? Como era Salvador, eu acredito que ele pensava assim: não, Jesus, talvez Isabel, Zacarias, contou para João o que aconteceu quando ele ainda estava sendo gerado, quando encontrou com Maria. Mas talvez ele pensou assim: Jesus cresceu. Jesus cresceu, é sábio, vai conseguir dominar o mundo. E quando Jesus chegar lá para eu batizar ele vai vir numa carruagem com um exército. É como a gente quando termina de estudar. Quando a gente termina o nosso 2º grau, aí passa 5, 6 anos longe de alguns colegas.
Quando a gente encontra a pessoa que a gente estudou junto, a primeira pergunta, não, acho que a segunda. A primeira você pergunta, tudo bem? E a segunda é, você está fazendo o quê? O que é que tu se formou? O que é que se tornou? Então, continua estudando, qual a tua profissão? A gente tem essa curiosidade de saber o que os nossos amigos de turma faziam. Então, eu creio que João também tinha essa expectativa, né? O que será? Porque lembra que ele foi para o deserto. Então, nesse tempo, ele pode ter pensado, como será que Jesus vem? Né? Como vem o Cristo? Como vem o Messias? E, irmãos, lá vem Jesus, simples, né? Rico de sabedoria, rico humanamente falando, porque o Senhor Jesus era cheio de sabedoria. Alguns versículos falam lá o que ele fazia quando criança, né? Mas ele veio pobre e chegou lá diante de João Batista, e impressionantemente João Batista o reconheceu. Ou seja, ele estava convicto, né? Sensível que ele era o Messias, que o Messias estava pronto ali na sua simplicidade, porque ele podia ter questionado Jesus, mas Jesus, como é que tu vai salvar a gente desse jeito? Como é que tu vai tirar a aflição do povo dessa forma, sem recursos humanos? Como é sem poder, sem liderança? Como é que o Senhor vai salvar o povo desta forma? Mas ele não fez isso. João Batista estava sensível. Quem era o mestre? Ele o reconheceu quando ele disse: eu vim ser batizado, aleluia. Eu vim descer as águas. Aí ele fala: quem sou eu para te batizar, Jesus? Se não sou digno de nem desatacar suas sandálias. Ou seja, irmãos, estar sensível para a volta de Jesus é preciso, porque assim como João Batista se preparou, assim como seu coração tinha sede, tinha anseio, porque a gente só pensa no João Batista vingativo, furioso, que queria matar as pessoas. Não, ele tinha amor, ele tinha desejo, a sua alma, a sua vida inteira passou ali ouvindo. Você veio preparar o caminho do Messias. Você veio preparar o caminho do Messias. E hoje quem faz esse papel de João Batista é a igreja. Você veio preparar o caminho do Jesus Cristo vivo, o que reina e vai reinar eternamente. Aleluia. Mesmo que pareça longe, mesmo que pareça improvável, mesmo que as circunstâncias, não, mas Deus não fala assim, Deus não diz assim. Mas nesta noite eu quero te dizer mais uma vez: esteja sensível a reconhecer a voz de Jesus, no dizendo: estou aqui, João Batista, venha, derrama, aleluia. Eu quero ser batizado, eu quero descer nas águas, né? Porque ali, glória a Deus, para ser confirmado, veio ali a pomba, né? Que era a representação do Espírito Santo. E ali mais uma vez, né? Todos puderam ver que realmente ele era o Filho de Deus. Mas no coração de João Batista, ele já sabia. Eu acho que quando ele viu Jesus, eu acho que ele ficou gritando: olha ele, olha, para, a fila parou, porque agora eu vou cumprir o maior propósito de Deus na minha vida. Tudo aquilo que ele deu para minha mãe estéril e meu pai ali
avançados de idade, chegou o momento de contemplar o maior propósito que Ele tinha na minha vida. Aleluia. E você também, irmãos. Você não vai ficar para trás. Você não vai ser deixado para trás. Ah, mas está no deserto, está lá fazendo a obra às escondidas e ninguém vê. Mas nesta noite eu te digo, Jesus, Ele vem. Ele vai voltar. Ele está próximo. E Ele está sim, dizendo: filho, eu estou te vendo. Eu estou contemplando a tua obra. Eu estou vendo que você está buscando viver o meu propósito na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E João, para finalizar, irmãos, quando Jesus chegou, João Batista poderia ter ficado com raiva. Ele poderia ter ficado chateadíssimo, ter dito: mas Jesus, como é que tu, Senhor, faz eu arriscar a minha vida com toda a convicção que o Senhor iria vir? Se você ler mais para frente, aleluia, no 68, glória a Deus, capítulo 1, 68, ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aleluia. Ali tem um cântico de Zacarias, né? Glorificando porque o Senhor veio. Mas, irmãos, se você ler esse cântico, representa tudo espiritualmente. Porque materialmente e humanamente falando, não era tudo o que os homens esperavam, não, né? João Batista se sacrificava. Olha, ele vem. Mas ele não se frustrou. Ele não se decepcionou. Ele não se decepcionou. Ou seja, e o propósito de Deus na vida dele foi cumprido. Ele entregou a sua vida, né? Pelo amor do propósito ali que o Senhor tinha na vida dele, mas a história detalhada ali não foi simplesmente um homem que surgiu como profeta já adulto e disse: eis-me aqui, Senhor, como muitos outros profetas, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não. A história de João Batista, ela tem uma história diferente. Tem lá, né? Um anjo visitou Isabel, confirmou de Maria, deu vitória a eles e nasceu um menino. Ele viveu no propósito que Deus queria, aleluia, e ele encontrou com Jesus, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para vocês também isso, irmãos, porque ele pregava, falava, né? Raça de víboras, mas quando ele encontrou com Jesus, ele se redimiu aos pés do Senhor, ele se humilhou, se lançou. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Muitas vezes, por estarmos dentro da igreja, por acharmos dono da verdade do evangelho, a gente grita: olha, se não for para a igreja, se não for crente, você vai morrer, você vai ser condenado, irmãos. Mas é preciso, né, reconhecer que precisamos de Jesus. Precisamos reconhecer que se a pessoa não conhecer Jesus, hoje eu tô no livro que eu estou lendo, eu li uma frase que dizia assim: Jesus foi muito famoso, a sua fama é extraordinária, mas conhecer o ser humano Jesus é para poucos. O conhecer Jesus é para poucos, né? Então, que o encontro com o verdadeiro Jesus que ama, que transforma, porque quando a gente tem um encontro com Ele, né? João Batista era escolhido, era profeta, pregava o arrependimento, mas quando ele conheceu Jesus pessoalmente, né? Ali cara a cara, porque antes ele só ouvia falar. Mas ali, quando ele se deparou diante de Jesus, aleluia, a primeira posição foi se ajoelhar. Eu creio que ele se ajoelhou e disse: Senhor, és o mestre, é o Messias, né?
Deixa eu me ajoelhar aqui, porque exatamente, ele diz, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele o reconheceu logo, porque ele podia dizer: eu já conheço Jesus, já ouvi falar muito dele. Mas não, mas ele reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador. Amém? Que possamos, para concluir, só mais uma vez, que possamos buscar um coração que amava, que ama, que espera a volta de Jesus Cristo, vivo, ressurreto, aleluia, assim como João Batista desejava encontrar o Messias, amém? E ele cumpriu, né? Ele cumpriu. E eu creio que vamos cumprir a nossa como igreja também, amém? Eu agradeço a oportunidade, desculpe se eu demorei, mas que o Senhor continue nos abençoando, aleluia, glória a Deus. Posso orar terminando? Oi? Amém? Então vamos orar, aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma noite na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela vida do nosso diácono Edmilson, que tem aqui, Senhor, entregado, Senhor, o seu propósito, a sua vida, Senhor, na Tua obra. Ó Deus, eu creio que assim como o Senhor honrou encontrar João Batista, Senhor, creio eu que foi uma honra enorme João Batista poder ter batizado Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu vai honrá-lo. Eu creio, Senhor, que ele vai, Senhor, sentir, Senhor, regozijado ainda mais, porque o que o Senhor tem para a vida dele é extraordinário. Ó Deus, ser com cada irmã, Senhor, que estão aqui presente, com cada irmão. Ó Deus, continua, Senhor, nos levando para os lugares altos, Senhor, para as águas profundas, Senhor Jesus. Ó Pai, assim como nos trouxesse em paz, nos leva em paz, leva a cura, a restauração, Senhor, do emocional, do íntimo, Senhor, da carne, leva a cura, Senhor, para aquele cristão, Senhor, enfermo. Ó Deus, continua ajudando o nosso pastor, a nossa pastora, Senhor, e nos faz, Senhor, um povo forte, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. É tudo que Te oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos na paz em nome de Jesus.